E aí pessoal, aqui é o Paulo Mancha, comentarista dos canais ESPN, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos tratando de algumas movimentações dessa off-season, de free agency, de trocas que movimentaram a NFL na última semana e que terão impacto no nosso Fantasy Football, né? Não são todas as notícias que são tão relevantes assim para o nosso game, principalmente para aquela galera que joga ligas Dynasty. Inclusive, falando em Dynasty novamente, né? Se você quiser montar uma liga Dynasty, precisar de gente, não tem parceiros para isso, ou falta um, falta outro, me manda no direct, que eu mando para todo mundo, faço o anúncio aí que logo a sua liga vai estar completa. Até teve um pessoal lá da Super League, de uma das ligas, eu não me lembro exatamente qual das divisões que fez, mas eles montaram uma liga Dynasty também, acho que já fecharam, até porque eu me coloquei à disposição e muita gente prontamente se colocou a querer jogar a Liga Dynasty, né? Muita gente também não conhece. Liga Dynasty que nada mais é do que a simulação real entre aspas, de uma temporada inteira da NFL, né? A gente tem os jogadores, tu consegue segurar eles por uma outra temporada, todos os teus jogadores permanecem no teu elenco. A gente tem o draft de calouros, a gente tem um draft uma vez só, geral, né, que vai reunir todos os jogadores veteranos, mas todo ano tem draft de calouros, tu pode fazer trocas envolvendo trocas de draft do ano seguinte, então é muito legal, muito bacana para quem não joga, fica aí a dica. Liga Dynasty é muito legal, muito legal. Minha liga principal é uma Liga Dynasty, inclusive, então... Mas, vamos voltar aqui porque a gente tava falando, já levei lá pra Liga Dynasty o assunto, nada a ver, pra gente quebrar um pouquinho esse gelo aqui, porque tem muitos assuntos pendentes aqui pra gente falar desde a semana passada. Semana passada a gente falou de Kirk Cousins, falou de Tom Brady, falou de Amari Cooper, mas hoje eu separei outros 12 assuntos, outros 12 jogadores que se envolveram em trocas, ou de novos contratos, ou com novas equipes, e que farão sim diferença no nosso Fantasy, tanto para a Liga Dynasty como para a Liga de Redraft, lá em setembro, final de agosto, ou seja, lá quando sua liga for fazer o draft. Então, para a gente ter uma primeira noção, é claro, essa off-season ela parecia que tinha perdido um pouquinho aquele calor, né? Ela tinha passado algumas situações, mas cada pouco vem uma bomba nova, como hoje a bomba do Tyreek Hill saindo do Kansas City Chiefs e indo para o Miami Dolphins, que a gente vai comentar aqui neste podcast. Mandar um abraço para o meu amigo Gabriel Cofano, nosso ouvinte desde o episódio 0 aqui no Fantasy Futebolista, não perde um episódio. Deu umas dicas ali, eu vou deixar passar um pouquinho de como ele tá jogando a Super League, mandou lá na liga, na conversa da Super League, na divisão que ele está, mandou pra nós ali, pra mim no caso, umas sugestões de pautas e tudo mais. Se você tiver sugestão, manda, que sempre ajuda, tá? Esse podcast é feito pra vocês, em cima daquilo que vocês esperam do Fantasy Futebolista, daquilo que vocês querem ouvir. Então sempre que tiver alguma ideia, alguma coisa, me manda, que se eu conseguir encaixar, eu vou encaixar. Tem algumas coisas bacanas de se falar, mas eu vou deixar correr um pouquinho mais. A gente deve ter alguns episódios falando de free agency, de movimentações. A gente vai ter episódios de mock draft também, de ligas Dynasty, antes de falar dos calouros. Os calouros a gente só fala depois que o draft ocorrer, então a gente tem um tempo para falar ainda desses assuntos, e eu vou trazer sim aqui vencedores, perdedores, mas como ela ainda tá muito animada, fica difícil. O vencedor de hoje pode não ser mais o vencedor de amanhã, então tem todos esses detalhes que a gente deixa um pouquinho para depois, deixa rolar um pouco mais. Parecia que tinha dado uma esfriada nessa semana, não deu. A gente teve Matt Ryan nos Colts, a gente teve no final da semana foi Deshaun Watson, foi no final da semana passada, agora não lembro exatamente, mas enfim, tudo isso a gente vai comentar aqui hoje no podcast. Mas se você tiver pautas, mande para mim, que se eu conseguir encaixar aqui no podcast, eu vou estar encaixando com certeza. Mas antes de nós falarmos desses jogadores, gostaria de lembrar você para nos seguir lá no Instagram, @fantasyfutebolista, no Twitter, @futebolista, e também assine este podcast, mande para seus amigos, não seja egoísta, mande para todo mundo aí, seja no Spotify, no Apple Podcasts, Deezer,
Google Podcast? Eu falei Apple Podcast, né? Google Podcast, Deezer, Amazon Music. Aqui é o podcast do Samba Lelê, né? Quem ouve podcast do Pro Futebol, o Curte adora falar isso quando se perde um pouco na pauta. Mas vamos seguindo aqui, vamos falar lembra, manda pro teu amigo, assina, deixa 5 estrelinhas lá, que tem podcast toda semana falando de Fantasy Football, e hoje não vai ser diferente. A gente vai falar das mudanças e vai falar o que ela importa pro nosso game, pro nosso Fantasy Football, e como vai se comportar, o que eu penso sobre essas trocas, enfim, tudo isso no podcast de hoje. Vamos começar que tem muito assunto para falar. Antes de mais nada também, aproveitar você que provavelmente já nos segue no Instagram, se não segue, já acabei de informar qual que é o nosso @, o Fantasy Futebolista, mas eu tenho feito diariamente, pelo menos não, né? 2 textos por dia eu tenho feito sobre essas trocas, e eles estão todos lá no feed do Instagram. Então se você procurar, entrar lá no feed, dar uma olhada, tem a capa, né, que dá uma chamada geral, o nome do jogador, uma pequena breve explanação do que eu vou falar naquele post, e dentro desse post tem um texto sobre o assunto, sobre o jogador, e também o impacto disso para o Fantasy. Todos os textos, todas as mudanças significativas da NFL para o nosso Fantasy estão postadas lá no Fantasy Futebolista. Aqui, claro, é muito mais fácil de falar, consigo falar muito mais coisa, mas lá fica um resumão. Ocupa praticamente o que tem de espaço no post, eu ocupo. Até hoje eu abri uma perguntinha lá, pedindo se o pessoal estava vendo que eu estava postando esses textos, né? E para minha surpresa, muita gente dizendo não tinha visto. Então, a gente passa tão rápido pelo post do Instagram, né? Que a gente acaba não vendo que tem um conteúdo muito bacana ali escrito. E dá um trabalho escrever aquilo ali. Vocês pensam que não, é legal pra caramba quando eu começo, mas dá um trabalhão escrever, trazer informação, tentar trazer ela da melhor forma possível, colocar a importância disso pro Fantasy. Então acompanhe nossos textos lá no Fantasy Futebolista no Instagram. E agora eu vou falar sobre esses textos, vou falar sobre os jogadores, vou falar todas essas movimentações. Na semana que vem vai ter mais movimentações. Todos os dias tem pelo menos 2 posts sobre isso. Uma coisa bem importante, isso logo vai começar a acontecer, que é, mas isso aí aconteceu já faz uma semana. Sim, eu não tenho braço, nem cabeça, nem tempo para escrever tanta coisa por dia. Então eu também vou me conformando ali com 2 textinhos por dia, bem feito, bem montado, pensado. Perco alguns bons minutos para escrever esses textos. Então eu vou trazendo e estou tentando trazer sempre os mais importantes primeiro, sempre os nomes de mais impacto. Se eu consigo mandar um breaking news, como hoje foi do Tyreek Hill, consegui ter tempo para escrever ele, ok, mas se daqui a pouco não tivesse tido tempo, já tivesse um outro texto escrito que já tivesse saído antes de eu ter o tempo, eu teria colocado, e Tyreek Hill provavelmente iria sair amanhã. Mas tem jogador que ainda não saiu o texto, que eu ainda não montei o texto, que a arte já está pronta já faz mais de semanas, só que eu vou postando conforme eu vejo a necessidade. Se eu tenho que passar um jogador mais importante na frente, eu vou passar, mas eu não quero deixar ninguém assim desprovido da informação e do impacto do Fantasy dessa movimentação. Por isso, primeiro vai vir sempre os breaking news, os jogadores mais importantes. Lembrando, falando em breaking news, no caso, não chega a ser um breaking news. Até porque eu nunca disse pra vocês que o Fantasy Futebolista seria um lugar onde teriam as informações mais rápidas. Até porque a gente tem milhares de conteúdos, milhares de páginas por aí que tem breaking news como o seu carro-chefe. O meu não, o meu é dar a opinião. Dificilmente eu vou dar uma notícia isolada sem fazer pelo menos um comentário. Então por isso que eu prefiro aí deixar esse tempo para fazer um textinho, pelo menos para falar o que eu acho dessa movimentação. Primeira movimentação que eu vou comentar hoje é sobre Michael Gallup, o jogador, o wide receiver do Dallas Cowboys. Ele assinou uma extensão contratual de 5 temporadas. Ele vai ter um salário médio de 11,5 milhões por ano. Isso é como jogadores como Curtis Samuel, Tim Patrick, Nelson Agholor recebe. A gente teve essa movimentação logo depois da saída do Amari Cooper, né? Então isso mostra que Michael Gallup deve crescer, na minha opinião. Isso eu não é mistério para ninguém que eu queria o Michael Gallup nos Eagles. Sempre que acho ele um ótimo jogador, acho ele um jogador muito bom. Acho que ele
Não sei se para wide receiver 1 ele tem essa capacidade, mas um bom wide receiver 2 é um cara confiável e é isso que ele é nos Cowboys. Os Cowboys deixaram o Amari Cooper sair, já falei sobre o Amari Cooper no podcast semana passada. Michael Gallup, que era o wide receiver 3, vai se tornar o wide receiver 2. Isso também sem impacto, por exemplo, de um Cedric Wilson que saiu. E a gente tem o CeeDee Lamb que vai se colocar de vez como wide receiver 1 sem o Amari Cooper, mas o Michael Gallup vai ter esse espaço. A gente está falando de 104 targets abertos pelo Amari Cooper. Então, será que esses targets com certeza não vão todos para o Michael Gallup, mas uma boa parte disso vai o colocando. Se esses 104 targets for para ele já vai ter uma certa relevância no fantasy. Eu não duvidaria, tá, que CeeDee Lamb e Michael Gallup terminassem dentro do top 12 da posição de wide receiver, terminassem ambos como wide receiver 1 em 2022. São os alvos do Dak Prescott. A gente tem também a questão do tight end do... como é que é o nome do rapaz lá? Agora me falhou a cabeça, a memória. Ai, caramba. Eu não coloquei no poster que eu não tenho nem o nome dele. E aí a gente fica completamente sem informação. Me fugiu. Feio, eu falei há pouco tempo eu falei sobre ele aqui no podcast, que ele foi muito bem nessa temporada, foi o cara que deu Dalton Schultz. Falei, acho que até semana passada o nome dele. São os 3 principais recebedores. Dallas não tem mais aquele super, na minha opinião, um dos melhores elencos da posição de wide receiver da liga, mas eu acho que para o nosso fantasy, CeeDee Lamb não tendo a Amari Cooper e principalmente o Michael Gallup não tendo a Amari Cooper, o Gallup pode ser sim um cara aí para se ter, pelo menos saindo do draft, como um wide receiver 3, com uma possibilidade assim bem boa de ser um wide receiver 2, e como eu falei, não duvidaria dele terminar dentro do top 12, dentro daquela posição de wide receiver 1. Então, em Ligas Dynasty, pensando aqui em Liga Dynasty, é claro que o valor dele sobe nesse sentido, né? Não tenha dúvidas, mas é um nome ainda que pode-se dizer barato. Se você precisa de um jogador, pelo menos para o flex, né, nessa condição, uma liga de 16 times, ele ser o wide receiver 2 da sua equipe, se você tem outros jogadores interessantes no elenco, eu não veria nada demais, até porque ele deve ter também uma longevidade interessante aí na liga nas próximas temporadas. A outra notícia também de wide receiver, mas bem mais impactante, né, do que o Michael Gallup, foi a do Davante Adams. O astro aí do Green Bay Packers trocou o time do Aaron Rodgers pro Las Vegas Raiders. É um novo Raider e ele assinou um contrato aí bem interessante. Foram 5 anos, ele que tem 29 anos, uma média de 28,25 milhões por temporada. Eu tinha falado na semana passada, até eu acho, ou na outra, sobre Rodgers, na semana passada no Early Draft. Tá certo. No Early Draft falei sobre o Aaron Rodgers com o Davante Adams, essa dupla que vai ter mais um ano de sucesso. O que acontece agora? Davante Adams cai, perde valor. Aaron Rodgers também perde valor, que agora ele está sem o principal nome de wide receiver. Eu não sei se a equipe vai conseguir trazer um wide receiver para repor nesse momento. Isso é a coisa mais complicada. Eu acredito que eles devem ir no draft atrás de um nome alto, no nome bom, do nome interessante. Mas me preocupa bastante a questão Aaron Rodgers para 2022. Ele já teve produção sem o Davante Adams. A gente tem o Allen Lazard por lá também. Eu não sei como é que está a situação do MVS, se ele vai ficar por lá ou vai trocar de equipe. Mas foi uma troca um tanto quanto para fantasy. Eu diria que Davante Adams deixa de ser um jogador tão confiável. O maior vencedor aqui acaba sendo o Derek Carr, né? Que ele já tinha o nosso querido Hunter Renfrow. Ele já tinha... Eu tô com um problema com tight ends hoje. Eu tô com um sério problema com tight ends. Eu sei que tight ends é uma coisa assim... Não é tão importante como wide receivers e tal, mas eu tô com um problema para lembrar. Darren Waller. O Darren Waller é outro... Ele já tinha esses dois caras. A chegada do Davante Adams coloca mais um nome forte nesse ataque. E o Derek Carr, para mim, sim, ele tem a possibilidade muito boa agora, com essa movimentação, de terminar dentro como um QB1, como um top 12 da posição. E isso eu não via possibilidades sem um jogador do calibre do
do Davante Adams por lá. Então, para ele, foi sensacional. Agora, Darren Waller, para mim, perde. Hunter Renfrow, que tinha... Inclusive, a gente fez os drafts de liga best ball, mas mais para se preparar mesmo, junto com a galera aí do Brasil Fantasy Football, com a galera do Fantasy BR e outros convidados. Agora, em fevereiro, estamos fazendo novamente mais 2 drafts agora em março, para tentar determinar valores de jogadores, né, baseado naquilo que a gente vê. Eu acho essa iniciativa do pessoal aí, do Rui, da galera lá, muito legal, muito bacana, do André também, porque, cara, é uma forma da gente também dar voz aos nomes que a gente acha interessante aqui no Brasil, né, porque são diferentes muitas vezes do pessoal lá de fora. E acaba nos ajudando também numa questão de valorização. A gente consegue ter uma ideia de como vão sair, como vai acontecer as ligas no Brasil. O que os jogadores brasileiros de fantasy futebol estão pensando quanto ao valor dos jogadores. Então, o Derek Carr, para mim, ele não estava nem perto de eu pensar em escolher ele, por exemplo. Só que agora eu já começo a ver uma possibilidade de ser um jogador para late round quarterback, um cara que pode se dar bem, quem sabe. Ele que no ano passado foi o top 12, né? Foi a 12ª posição. Tava procurando aqui, agora eu achei. Mas que acho que se ele foi top 12 no ano passado, por que ele não pode terminar dentro do top 10, dentro de um top 8 da vida? Com a chegada do Davante Adams. Agora o Davante Adams para mim perde também. Perde Aaron Rodgers, Davante Adams. O grande vencedor mesmo acaba sendo o Derek Carr para mim nessa valorização dos jogadores de fantasy. Davante Adams deve seguir sendo um wide receiver 1, não vejo um problemão para Davante Adams, mas ele cria uma distância maior do que ele tinha antes com o Cooper Kupp. Isso certamente, se eu for refazer, como eu falei na semana passada, se eu fizer cada dia um early draft, cada dia vai ser um early draft diferente. Outra notícia super bombástica que tivemos nessa semana, vou até dar um gole no meu cafezinho aqui. Cheguei a dar 2 goles porque essa notícia é uma bomba gigantesca. Deshaun Watson, quarterback, foi confirmado como novo reforço do Cleveland Browns. E além disso, assinou um contrato 100% garantido de 5 anos e 230 milhões de dólares. Apenas isso. O Dallas Cowboys. O Cleveland Browns mandou 3 escolhas de primeira rodada, uma escolha de terceira rodada e um swap, né, uma troca de quarta para quinta rodada lá com o Houston Texans. É um valor alto, mas esperado. Depois, não entrando em nenhum mérito jurídico, criminal nem nada, há sim uma certa preocupação ainda por parte de todos na liga. Eu particularmente acho que a liga não vai fazer nada, tá? Mas ele deve jogar, deve ser o quarterback dos Browns. Não tá 100% certo isso, mas eu acredito que isso não vai mudar neste momento. Depois da semana passada, que ele recebeu, entre aspas, a certificação de que ele não responderia como crime, os times começaram a se movimentar. Tanto que muitas coisas, inclusive a troca do Matt Ryan, aconteceu em função de uma movimentação dos Falcons atrás do Deshaun Watson. Até eles colocaram os Falcons como praticamente certeiros nessa contratação. Os Browns se meteram, foram lá, deram um valor maior, deram uma extensão que fizesse o Deshaun Watson aceitar essa... Ele tinha uma cláusula que ele podia negar ele ir para um outro time, ser trocado, né? Agora com esse valor e tudo garantido, cara, pensa, é um absurdo esses valores aqui envolvidos. Mas ele foi para os Browns. Agora tem o Mari Cooper, que eu falei na semana passada sobre o Mari Cooper e tudo mais. Agora tem o Deshaun Watson e a coisa muda de patamar. Eu não sei quanto que o Deshaun Watson vai fazer esse time funcionar, porque a gente tem visto os Browns tendo diversos problemas. O Deshaun Watson é um cara que consegue tirar coelhos da cartola durante os jogos, então acredito que para ele não haja tanta mudança de valorização. Agora, para um cara como a Mari Cooper, com certeza sobe o valor dele, né? A gente tem uma valorização do Amari Cooper. A gente tem outros jogadores nessa equipe, mas em primeiro momento, Deshaun Watson, um top 5 da posição. A gente não sabe para onde que vai o Baker Mayfield nesse momento, 23/3, 18:51. O Baker Mayfield ainda é um jogador dos Browns, mas ele deve ser trocado, a gente ainda não sabe para onde vai.
Agora a gente tem que ver também como isso vai impactar no Nick Chubb, principalmente, que era um cara que temos certas dúvidas, mas temos aquela situação também que um quarterback móvel tende a resolver algumas coisas com as pernas, ao invés de fazer aquele check com o running back, né, de tocar a bola para o running back e o running back se livrar aí da marcação no espaço curto de campo. Vamos ver como é que tudo isso vai funcionar. Agora ele troca o Houston por outro time que não tem assim grandes armas para ele, um valor alto que isso vai custar nos próximos anos. E a gente tem que ver também a questão se ele vai continuar em campo. Ele em campo, a gente sabe que ele é um cara confiável para o Fantasy Football. O Amari Cooper ainda vai ter que se provar se pode ser um alvo confiável e se vai haver química entre os dois jogadores. Agora, quem tentou trocar pelo Deshaun Watson nos últimos tempos deve ter pagado barato, porque agora não vai pagar mais barato. E o próprio Amari Cooper, quem acabou vendendo achando que estava acabado, ele tem um novo quarterback que deve dar aí mais pelo menos mais um aninho, 2 aí de produtividade na liga. Outra notícia agora envolvendo um wide receiver é o Allen Robinson. Ele fechou um contrato de 3 anos com o Los Angeles Rams, atual campeão da NFL. Venceu o Super Bowl nesse ano, agora em fevereiro, mês passado. Allen Robinson, que era um dos principais, se não o principal nome dessa free agent, ainda disponível, né? Tinham outros jogadores que também seriam interessantes, mas que assinaram a franchise tag. O caso do Chris Godwin, que depois eu vou falar dele também. Ele fechou esse contrato de 3 anos, um valor de 46,5 milhões, em torno de 15,5 milhões por ano. E acabou afetando também o Robert Woods, que saiu, foi para os Titans. Já vou falar nele também. Acho que eu já posso emendar logo na sequência aqui, que eu acho que vai ficar bem bacana. O Allen Robinson chega para fazer um dueto aí com o Cooper Kupp. São jogadores que têm algumas características semelhantes, outras diferentes, mas podem ser uma das melhores duplas hoje da NFL, pelo menos em nome, assim, o Cooper Kupp melhor. O Allen Robinson precisa se provar, na verdade, né? O que ele fez no ano passado foi terrível. Para mim, é o bust do ano. Ganhou esse prêmio. E pra mim o Cooper Kupp foi o MVP do ano. Então a gente junta o bust com o melhor, entre aspas, com o pior. Não o pior, né? Mas assim, o que pior rendeu em cima daquilo que se esperava. A gente ainda não sabe se o Odell Beckham Jr. vai permanecer. Tinha um boato que ele poderia permanecer, inclusive. Robert Woods também poderia ter permanecido em função de boatos, mas não tem dinheiro, né? A questão do Robert Woods sair foi muito uma questão de valores. O Los Angeles Rams não conseguiria pagar o contrato do Robert Woods, então ele foi trocado lá pro Tennessee Titans por uma escolha de 6ª rodada do draft de 2023, praticamente de graça, só para o pessoal assumir o contrato dele. O que eu vejo de vencedores e perdedores nessa troca aqui? O Allen Robinson é um grande vencedor, né? Ele vai trocar uma franquia que ele não conseguiu se dar bem nesse último ano, com problemas na posição de quarterback. Vai para um time que tem um ótimo quarterback. Cooper Kupp, não vejo ele como um vencedor. Eu acho que a gente tem que ver o que isso vai refletir ainda no Cooper Kupp, mas num primeiro momento não é uma coisa tão boa para o Cooper Kupp e para os outros jogadores nesse ataque, porque chega um cara de nome, um cara que tem relevância, e quando a gente fala em fantasy é um cara que sempre pontuou muito bem, tirando no ano passado, é um cara que sempre deu retorno, independente de quarterback. O que a gente espera é que ele, com um quarterback bom, possa desempenhar ainda melhor, possa ser de repente o comeback, o nosso... o regresso do ano, né, que a gente usa aqui no Fantasy Futebolista, um cara que vai mal no ano e no outro ele dá a volta por cima. O Allen Robinson pode muito bem ser o vencedor dessa situação. Para mim o Matthew Stafford ganha, né, porque ele ganha mais um outro jogador interessantíssimo no ataque. O Robert Woods, lembrando, teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, normalmente isso não é um problema, mas vai ter um Allen Robinson que a princípio está 100% saudável. Resta saber o que ele vai representar. Acho que no momento ele ainda é um cara que, claro, subiu o valor em relação ao ano passado, mas é um cara que ainda tem uma possibilidade de compra aqui para, sei lá, quer ter jogadores a mais aí no seu elenco, quer ter um jogador para flex a princípio interessante. Acho que ele tem um teto de wide receiver 2, não vejo ele como um grande nome, e também não vejo assim o Cooper Kupp perdendo muito. É claro que se o Allen Robinson se manter saudável durante toda a temporada, a gente pode ver números menores desse ano no Cooper Kupp. Vamos passar pro Robert Woods, né, que foi pro Tennessee Titans, saiu do Los Angeles Rams, foi pro Tennessee Titans por uma escolha do ano que vem do draft de 6ª rodada, ou seja, foi praticamente uma troca aí
só para eles assumirem o contrato, que ele no ano passado havia assinado uma extensão contratual com os Rams de 4 anos e 65 milhões de dólares. Ele que já tem 30 anos, então ele vai ficar aí até os 32, 33 anos lá em Tennessee ou com um contrato hoje por Tennessee. Ele chega para fazer um encaixe que, na minha opinião, é melhor do que o encaixe que tinha com o Julio Jones. Eu acho que essa dupla Robert Woods e A.J. Brown tem mais a nos trazer do que Julio Jones e A.J. Brown pelas características. Eu acho que são jogadores, Robert Woods e o Julio Jones são jogadores extremamente, vamos dizer, eles são muito um contrário do outro, né? Então eu acho que isso vai mais de encontro com um dinamismo do ataque que os Titans precisam para serem competitivos, né? Faltou isso nos playoffs dessa temporada. E o Robert Woods é um cara muito confiável, um cara que pode dar isso. Não vejo um problema na questão da lesão, como falei antes. Acho que a volta por cima é muito normal. Vejo o Robert Woods como um jogador que, independente de Matthew Stafford ou Ryan Tannehill, pode pontuar bem. Haja visto que a gente teve ele com o Jared Goff pontuando super bem, então isso não é um problema. O Ryan Tannehill, mas o ataque precisa funcionar melhor, né? A gente sabe que o Derrick Henry voltando não é um cara que de repente vá se manter saudável por muito tempo. É um ataque que precisa trabalhar melhor o seu ataque aéreo. A gente já parece figurinha repetida, a gente falou isso ano passado já, mas precisa trabalhar melhor esse ataque aéreo dos Titans com Ryan Tannehill, agora Robert Woods e A.J. Brown. Vejo o A.J. Brown muito próximo daquilo que ele estava ano passado, não vejo um valor muito diferente. O Robert Woods é uma opção de troca ainda para ligas Dynasty. Não vejo assim uma super valorização dele, pelo contrário, eu acho que se mantém ou até cai um pouquinho a valorização dele para o ano passado. Não espere um super jogador, acho que isso talvez tenha ficado para trás, não vejo isso acontecendo nos Titans, acho um pouco complicado em relação. Vejo ele como vamos dizer assim, como uma possibilidade clara de ser um wide receiver 2, mas como teto. Né? Como piso, eu acho que o piso dele cai para um wide receiver 3 para a próxima temporada. Vamos lá para Arizona, que a Arizona renovou com 2 jogadores importantes nessa temporada, mas que tem certas dúvidas. Muita gente ainda tem muitas dúvidas em relação a eles. São eles o Zach Ertz, tight end, que renovou por 3 temporadas, valores aí que chegam a... Onde é que estão os valores? 31,65 milhões no total nesses 3 anos, então pouco mais de 10 milhões por ano. E o James Conner assinou por 21 milhões, são 7 milhões por temporada. Lembrando que James Conner já tem 27 anos, é um contrato alto por um jogador que, como a gente muito fala, né, running back normalmente rende bem até os 26 anos, depois o corpo começa a sentir. A incrível marca de 15 touchdowns dele na última temporada é o que fez, muito provavelmente, os Cardinals quererem manter ele na equipe. É um cara que mostrou que conhece o caminho das pedras quando o assunto é red zone adversária. E eu acho que ele não é um jogador que vai ganhar muitas jardas durante o campo. Eu acho que isso vai acabar ficando para um segundo running back, um jogo aéreo, o próprio Kyler Murray, mas perto da goal line adversária, ele é um cara muito perigoso, e é ali que a pontuação dele se deu bem em 2021. Como eu sempre falo, touchdown é uma coisa difícil de prever. Mas pensando em James Conner, ele precisa desses touchdowns para pontuar bem. Em 2021 ele foi uma grata surpresa, né? Muito pela questão dos touchdowns, por tudo mais. Ele que lembrou muito a primeira temporada dele, né? Quando ele substituiu o Le'Veon Bell lá nos Steelers. Agora, será que ele vai manter? Eu acho que sim, que ele vai ter touchdowns, tá? Só que se os touchdowns começarem a não entrar, ele pode acabar virando um bust. Eu diria que pelo menos um running back 2 confiável ele vai ser nessa temporada 2022. Esse último ano ele foi escolhido baixo, ele foi um dos grandes achados do draft. Muitos times que conseguiram ir para os playoffs tinham o James Conner na equipe, foi um diferencial para muitas equipes. Nesse ano ele vai ser escolhido mais alto, então ele vai ter que mostrar dentro de campo que ele vai ter mais um ano interessante, de que ele é um jogador que dá para se confiar e que vá, ano sim, ano também, ser um cara conhecido por touchdowns. O outro jogador, o Zach Ertz, chegou na metade da temporada via troca. Ele se transferiu do Philadelphia Eagles, onde era ídolo lá nos Eagles.
E ele deu um resultado rápido, né? Se eu não me engano, no primeiro jogo ele já teve touchdown, no segundo. Mas ele mostrou uma química muito interessante com o Kyler Murray. Foi um cara que, na ausência do DeAndre Hopkins, soube ajudar bastante a equipe. É um cara que, na minha opinião, tinha já perdido muita gasolina do tanque, mas renovou isso com a troca. Eu até posso falar um pouquinho de uma experiência minha. Eu troquei na temporada passada a minha segunda rodada numa Liga Dynasty de 16 times pelo Zach Ertz, na metade da temporada, porque eu tinha o Kyle Pitts, aí o Kyle Pitts ia ter uma semana de folga, eu fui atrás do Zach Ertz, troquei por uma segunda rodada. Na época, parecia que era uma segunda rodada que ia se perder. Agora eu vejo que foi barato, porque essa segunda rodada ela vai se manter no meu elenco. Eu tenho hoje Zach Ertz e Kyle Pitts no time. Então tenho 2 jogadores que eu posso contar. Inclusive o Zach Ertz, dependendo da situação, posso utilizar ele até como flex, coisa que eu fiz na temporada passada. Agora, o grande destaque aqui é, por quanto tempo a gente vai poder contar com o Zach Ertz? Mais uma temporada? Mais 2 temporadas? O contrato é de 3 temporadas. Ok, mas quanto desses 3 anos ele vai se manter bem em alto nível? A gente está falando de um cara que já tem aí seus 30 quantos anos? Vamos ver se eu coloquei aqui em algum lugar. 30, eu tinha lido em algum lugar. Bom, ele já passou dos 30, isso com certeza. Vamos ver aqui. Zachary Ertz. Zachary, um belo nome, né? Zachary. Ele tem 31 anos de idade, vai fazer 32 em novembro, então ele vai ter contrato até os seus 35 anos. Ok, tight end é um cara que até consegue durar mais tempo, tem uma durabilidade maior, mas eu digo aí que mais, pelo menos 1 ano, no máximo 2 de durabilidade ele deve ter. Mas não espere um tight end de elite mais, isso com certeza não. Se ele conseguir se manter ali naquela prateleira de jogadores interessantes que você pode escalar em algumas semanas, até como eu falei antes, como flex, beleza, ótimo. Agora não pense que ele vai ser aquele Zach Ertz que já foi top 3 na posição no Fantasy Football. A grande troca dessa semana, principalmente, foi a saída do Matt Ryan do Atlanta Falcons. Ele se transferiu para o Indianapolis Colts por uma mísera escolha de 3ª rodada. Ok, o contrato vai junto. Sim, o contrato vai junto. Os Falcons vão pagar um enorme dead cap. A gente está falando de 40 milhões de dólares que ficaram para trás lá nos Falcons. Eu até achei que os Colts não iam ser ousados. Não foram ousados, porque eles conseguiram fazer essa 3ª rodada, ela é muito parecida com o do Carson Wentz no ano passado, né? Era uma segunda que se transformou na primeira. Aqui é uma 3ª que pode virar uma segunda, mas eles fizeram uma troca com o Washington Football Team pelo Carson Wentz, que também é condicional. Então a chegada do Matt Ryan é o melhor quarterback que os Colts têm desde o Andrew Luck. Desde o Andrew Luck falta esse jogador. Os outros jogadores nunca foram resposta, nem mesmo o Carson Wentz. E quem viu em campo sabe que realmente não conseguiu se manter um grande nome. E nos Falcons acertaram com o Marcus Mariota para ser o seu quarterback pelas próximas 2 temporadas. Essa notícia uma vai de encontro com a outra, mas tudo começa no Deshaun Watson, que muito se falou que ele iria para os Falcons, Isso acabou desgastando uma relação que já estava desgastada com o Matt Ryan, que vem desde lá daquele Super Bowl que o time perdeu, tomou aquela virada incrível dos Patriots. Mas a situação ficou um pouco complicada para ele, o time já com problemas e tudo mais. Acabou agora se transferindo para os Colts, já vestiu a camisa 2 lá nos Colts. E, assim, o que eu penso sobre essa mudança? Ele hoje tem o Michael Pittman. Michael Pittman com certeza é um cara que ganha com isso, porque o Matt Ryan é um bom quarterback. Não é aquele quarterback do passado, daquele Super Bowl, daquela temporada, mas é um quarterback excelente para a liga, dá para se dizer, ou muito bom, para não dizer excelente. É um dos veteranos que ainda tem alguns anos aí de produção na liga. O Michael Pittman, como eu comentei, é um cara que vai se dar bem com isso. Outro cara, o Paris Campbell, se manter saudável, é uma arma em profundidade. Tem que ver como é que tá esse braço do Matt Ryan, que não foi tanto utilizado nessa última temporada, já que o jogador não dá pra botar tudo na conta dele, porque ele perdeu o Calvin Ridley, ele tinha um Russell Gage que não produziu aquilo que precisava, tinha um calouro, o Kyle Pitts, que produziu alguns jogos e outros nem tanto. Se não me engano, o tight end é o Mo Ali Cox.
Mas a gente tem um Jonathan Taylor como running back que, com certeza, ele já terminou em primeiro. A chegada do Matt Ryan faz ele aumentar ainda mais a expectativa em cima dele. Por quê? Partindo daquele princípio, para entrar o jogo corrido, a gente precisa de um jogo aéreo. A gente tem que manter a defesa humilde, fazer a defesa recuar. E, com certeza, quando o time olha para o outro lado e vê um Matt Ryan, não vê um Carson Wentz, por exemplo, eu acho que a tendência é do time cuidar um pouco mais com o passe. Acredito que ainda deva chegar mais gente nesse corpo de wide receivers. Acredito que eles não vão fazer a mesma cagada, por exemplo, a mesma bobagem que o Green Bay Packers faz lá com Aaron Rodgers. Acho que vai chegar algum veterano. Não duvidaria do próprio T.Y. Hilton voltar à equipe. O problema do T.Y. Hilton é com a sua saúde, principalmente, né? Então, vamos ver o que acontece. Ou chega outro cara via troca, eu não sei. Eu achei que os Colts seriam um pouco mais contidos. É claro que uma terceira rodada não é nada demais pelo Matt Ryan, mas eu achei que eles seriam mais contidos pelo erro no Carson Wentz. Eu acho que aqui eles não erram. Não vejo errado. Agora eu não coloco eles como contender por causa dessa troca. Eu acho que eles sim devem ir para os playoffs. É uma troca que os colocam de novo na corrida pelos playoffs. Mas eu não sei até que ponto que isso é interessante. Falando em fantasy, Matt Ryan ganha mais um tempo. Eu acho que o valor dele não muda tanto, né? Eu acho que quanto a isso não tem... Até aumenta porque ele vai ter o recebedor, né? Até então, o Marcus Mariota que chega nos Falcons, ele tem o Alameda Zaccheaus como wide receiver. Não tem nenhum jogador para isso. Tem o Kyle Pitts, ok. Mas... E o Cordarrelle Patterson, que é um cara que também vai perder com essa troca. Já visto que a conexão do Matt Ryan com o Patterson funcionou muito bem. Foi muito interessante, foi muito legal de ver. E colocou o Patterson dentro do hall de jogadores do Fantasy. Jogadores que o Patterson vai sair alto no draft nessa temporada. Pelo ano que ele teve no ano passado. Agora, será que ele vai ter a produção que teve com o Mariota? Não sei. O Mariota não é um cara ruim. Longe disso. Não vejo ele como um cara ruim. Acho que até para fantasy ele pode ser um cara aí a ser utilizado como streaming de repente nessa temporada. Mas precisa de jogador. E eu acho que os Falcons não têm dinheiro para colocar jogadores lá. Então vai ser anos complicados para a torcida dos Falcons nesse sentido. Um cara que perde também é o Kyle Pitts. E para mim, hoje, se você tá querendo na Liga Dynasty ter um tight end, claro que não para agora. Agora pode ser que ele não dê o retorno. Mas a longo prazo, Kyle Pitts está no menor valor dele desde que entrou na liga. Ele perdeu, é o cara que mais perde com essa troca. É o Kyle Pitts. Então se você quiser fazer uma tentativa pelo Kyle Pitts, fique à vontade que esse é o momento. Agora vamos ver quem eu tenho ainda para falar aqui, para mim deixar, eu vou deixar pro fim esses dois caras aqui, que é o Juju e o Tyreek Hill, porque um acaba complementando o outro, tanto que eu postei ontem sobre o Juju e hoje já veio esse negócio do Tyreek Hill, então mudaria até o texto que está colocado lá, viu? Porque que é importante ler e depois vir aqui ouvir. Pois então, primeiro eu vou falar do Jameis Winston. O quarterback renovou com o Saints por 2 temporadas, 28 milhões, sendo 21 milhões totalmente garantidos. Ele está desde 2020 em New Orleans, quando ele assinou um contrato de 1 ano, pouquinho mais de $1 milhão. Em 2021 ele assinou um novo contrato de 5 milhões e meio. Aí teve aquele contrato do Tyson Hill, um tanto quanto estranho. E agora ele assina um contrato de quarterback 1. É um cara que vem para ser o titular, nas próximas 2 temporadas. Então vamos ver o que ele traz para essa equipe. A gente tem o Michael Thomas que deve voltar. Então é uma grande incógnita também essa situação. Acho que o Jameis Winston é um cara interessante no fantasy, tanto ele como jogador, como seus jogadores, como seu ataque. Porque ele teve em 2000 e... Quando é que foi que ele teve 33 touchdowns e 30 interceptações? 2019, lá em Tampa Bay. Ele foi o 4º melhor quarterback no fantasy football, tendo 33 touchdowns e 30 interceptações. No ano passado, ele teve uma média de 18,94 pontos por partida. Isso é um número interessante para quem faz streaming. Agora, ele variou. Ele teve partidas com mais de 20, partidas com um pouco mais de 10. Então, é um cara para streaming, na minha opinião. Ele não vai fugir muito disso. A gente só tem que ver se vai ter um wide receiver, porque isso acaba tendo que entrar na conta. No ano passado, quem era o wide receiver 1 da equipe do Saints ano passado? Tre'Quan Smith.
o outro cabecinha lá que trocou de nome, não me lembro. Não tinha jogador, tinha o Alvin Kamara e era isso, praticamente. Teve o Callaway também, que apareceu mais na pré-temporada do que na temporada. Mas se esse ano o Michael Thomas estiver saudável, ele que reestruturou o contrato dele, liberando uma boa quantia de teto para a franquia, quem sabe se ele estiver saudável, ele pode voltar num patamar melhor com o James Winston do que ele teria com o Tyson Hill, na minha opinião, ou com o outro rapaz lá que eu esqueci o nome, que jogou também como quarterback no ano passado. Mas a gente tem que ver se essa volta do Michael Thomas vai ser o suficiente para colocar o James Winston como um quarterback top 12. Isso que a gente tem que ficar de olho. E hoje, o valor dele é um quarterback de streaming. O valor do Michael Thomas, acho que tá baixo já, né? É um cara que também é um cara que se você quiser tentar uma troca, pode tentar. O problema é a saúde dele. A questão da reestruturação mostra que ele está disponível para a equipe. Agora tem que ver se ele vai estar saudável e ajudar o James Winston e ajudar os Saints a terem alguma competição nessa temporada, que também mostra que a franquia tá se complicando um pouquinho, principalmente com esse tiro que tentou dar, ainda quando tinha o Drew Brees lá com grandes contratações que não deram o Super Bowl aos Saints. Um outro jogador que renovou o contrato foi o Chris Godwin. Ele assinou por 3 temporadas com o Tampa Bay Buccaneers. Foram 3 anos, 60 milhões, sendo 40 milhões garantidos. Aí tu vai me dizer, tá, mas ele não tinha assinado a franchise tag, ele não ia ficar mais um ano por lá, e agora? Ele pode ficar mais um ano só. E na minha opinião, ele vai ficar mais uma temporada só nos Buccaneers. Por quê? A franchise tag que ele assinou era de 19 milhões de dólares. Isso aí impacta em torno disso, né? Um pouquinho menos. Impacta direto no cap hit, no teto salarial da equipe. O cap hit dessa temporada, ele vai ser bem menor do que vai ser nos próximos anos com a renovação. Ele abriu um espaço que nesse ano ele vai ter um cap hit de 5 milhões no teto dos Buccaneers, mas nas próximas 2 temporadas, 2023 e 2024, são 23,75 milhões. Eu não sei se a equipe de Tampa Bay vai ter esse espaço para manter o jogador, ou se vai acontecer como um Tyreek Hill da vida, como aconteceu com um Robert Woods da vida, do time ter que se desfazer do jogador para abrir espaço no teto salarial. Eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Mas, como eu tinha falado lá atrás ainda, a chegada do Tom Brady na semana passada, a chegada do Tom Brady ajuda Mike Evans e Chris Godwin a voltar a um certo patamar. Sem contar que nesse ano a gente não deve ter Antonio Brown, o Russell Gage é um jogador que chegou por lá, provavelmente semana que vem eu devo falar com ele. O Gronkowski deve voltar, então assim, não se espera uma pontuação de wide receiver 1 para o Chris Godwin. Mas se espera sim que ele tenha um retorno positivo à equipe. Ele, Mike Evans, quem sabe fazendo um pouco mais de touchdown, acabaria colocando ele mais próximo do Mike Evans, ele se mantendo saudável por mais tempo também. Eu acho que ele perdeu um ou outro jogo durante a temporada. Mas é um jogador que eu gosto muito, é um jogador que se perdeu um pouco de valor durante a off-season, porque ele seria um jogador livre. Agora ele teve a franchise tag, ainda estava mais baixo. A chegada do Tom Brady levantou o valor dele e agora a renovação levanta um pouquinho mais. Mas hoje não fiz isso, tá? Tô pensando aqui agora. Eu tenho o Mike Evans um passinho à frente dele ainda. Só que eu acho que ele pode sim se tornar o wide receiver 1 da equipe do Tampa Bay Buccaneers. Para fantasy, num geral, eu acho que ele é um wide receiver 2 confiável. E agora, para fechar, últimas 2 modificações aí de times, de assinaturas de contrato, de trocas, envolvendo o Kansas City Chiefs. Por um lado, foi contratado o Juju Smith-Schuster, ele que chegou a um contrato de 1 ano, que tem aí um potencial de 10 milhões, 10,75 milhões, porém, 7 milhões e meio são em incentivos para o jogador. Ou seja, ele tem uma garantia de 2 milhões e meio apenas em um salário base de 3,25. Ele pode acabar ganhando apenas 3,25 milhões ao invés dos 10 alguma coisa milhões. É um contrato que é bem baixo pela expectativa, tá? Porque ele não tem muita coisa garantida e isso acaba pesando para um jogador. A gente tem muitas dúvidas sobre o Juju Smith-Schuster. A gente tinha a questão de que ele chegou para ser um slot receiver, para ajudar, para ser um complemento. Agora com a saída do Tyreek Hill, que eu já vou complementar aqui lá para os Dolphins,
ele se transforma no wide receiver 1 da equipe dos Chiefs, o wide receiver 1 da equipe do Patrick Mahomes. Aonde que a gente deve colocar isso? Aonde que a gente deve mensurar o valor dele? Eu ainda não tenho essa resposta, porque essa notícia do Tyreek Hill me pegou um pouco de surpresa hoje. Mas não vejo ele como wide receiver 1, mesmo com o Patrick Mahomes e tudo mais. Eu acho que ele pode ser sim um wide receiver 2 nessa temporada. Tem capacidade de estar dentro do top 12 ao final da temporada? Tem. Agora, eu não colocaria minhas fichas nisso nesse momento. O Kelce é um outro cara que teria um pouquinho de impacto nessa chegada do Juju Smith-Schuster, porque é mais um recebedor para o Mahomes. Agora, com a saída do Hill, a gente deve ter um volume enorme nesses dois jogadores. O Tyreek Hill, que saiu para os Dolphins hoje numa troca envolvendo 5 escolhas de draft, é uma escolha de primeira rodada dessa temporada, uma segunda rodada de 2022, uma quarta rodada de 2022, uma quarta de 2023 e uma sexta de 2023. Além disso, ele recebeu uma extensão contratual de 4 temporadas e 120 milhões de dólares, com 72 milhões 100% garantidos. O que eu vejo aqui como, com tudo isso, tá? Perdedores e ganhadores dessa saída, principalmente a saída do Tyreek Hill, que é mais impactante. O Mahomes é o primeiro nome que me vem na cabeça como perdedor, né? Ele, sem dúvida alguma, ele perde. Ok que chegou o Juju, tem o Kelce por lá. A gente tem correndo por fora um Josh Gordon, que assinou por uma temporada, um contrato baixinho lá com os Chiefs. Tendo o Patrick Mahomes, a gente sabe que pode vir coisa boa. Agora, a saída do Tyreek Hill com certeza deve ser um baque aí pro Patrick Mahomes, no sentido que o Tyreek Hill resolvia muitas coisas após a recepção. Ele sempre foi uma ótima arma nesse sentido. E é isso que a gente vai ter que ver se o Tua vai melhorar, que é, para mim, o grande vencedor dessa troca. Ele ganha mais uma arma no ataque, que já vinha com Jalen Waddle, que se falava muito que a característica do Jalen Waddle era do Tyreek Hill, era um jogador que se aproximava. Então a gente tem que ver como esses dois jogadores vão se conversar dentro de campo. Agora, é a oportunidade do Tua de dar um passo na carreira dele, de realmente se mostrar que ele merece estar na NFL, que ele é um jogador apto para isso, ou pode ser a derrocada dele. Se ele não se der bem, mesmo com um Tyreek Hill, com Mike Gesicki, com o Jalen Waddle, chegou Mostert, chegou Chase Edmonds, não vai ser com outro ataque que ele vai funcionar. Então é o vai ou racha pro Tua Tagovailoa aqui, na minha opinião. Para mim o Tyreek Hill perde, porque uma coisa está recebendo bola do Patrick Mahomes, outra coisa está do Tua. Ele já vinha caindo, no meu conceito, Tyreek Hill, pela inconsistência. Tem jogos melhores e piores. Agora, hoje, por exemplo, eu prefiro o valor do Juju saindo no draft, que é um valor bem mais baixo do que o valor do Tyreek Hill saindo lá em cima e num time novo e tudo mais. É claro que essa versatilidade, essa questão que ele pode resolver muitas coisas com as pernas após a recepção e tudo mais, não uma garantia, mas é um piso que ele tem em relação aos outros jogadores da posição de wide receiver. Mas eu que via ele saindo em alguns drafts no final da primeira, já caindo para a segunda, agora eu não duvidaria dele indo para uma terceira rodada. Eu acho que ele perde muito deixando o Patrick Mahomes para trás. Agora, e outro cara que acaba sendo impactado é o Jalen Waddle, que se tinha uma expectativa, ele teve um volume muito bom no final da temporada, principalmente de 2021, mas que agora com a chegada do Tyreek Hill a gente tem que ver como é que vai funcionar esse target share lá. Nos Dolphins, com certeza, ele é um cara que, por mais que ganhe com a chegada de um wide receiver 1 na equipe e ele possa ter mais tranquilidade sem tanto peso nas costas, é um cara que vinha dando conta desse peso que tinham colocado nas costas deles. E o Juju tem a chance de dar a volta por cima, ainda mais agora sem o Tyreek Hill. Então é esperar para ver, essa offseason tá sensacional. Não vejo, por exemplo, não diria para irem atrás de um Juju em troca, não diria para irem atrás de um Tyreek Hill, nem do Jalen Waddle. Quem sabe de um Kelce pagando barato, de repente, né? Tentar buscar alguma coisa numa Dynasty, se você está precisando de tight end. Mas também não vejo, de repente, uma troca por Tua. Se você acredita no projeto Tua Tagovailoa, Patrick Mahomes não diria para você trocar. Eu acho que ele pode ainda ter pontuações relevantes. Então, basicamente é isso. A off-season segue bombando. Eu acho que ainda vai ter diversas trocas. A gente tem semana que vem mais várias trocas para falar. Tem muito jogador que a gente nem falou aqui ainda, mas que com certeza vai ser falado na semana que vem.
E no ano passado tivemos 4 episódios falando sobre Free Agency. Com certeza nem todos 100% falando sobre Free Agency, mas eu espero, e pelo ritmo que as coisas estão andando, que a gente tenha mais pelo menos aí 2 podcasts falando sobre a Free Agency, quem sabe com mais outros nomes bombásticos sendo trocados, assinaturas e tudo mais. A gente sabe que ainda tem muita movimentação para acontecer, tem Baker Mayfield que a gente não sabe para onde vai, enfim... Tem jogadores disponíveis aí, a gente tem que ver o que vai acontecer. Tem Jarvis Landry disponível, enfim, tem coisa ainda pra rolar aí, tem muita água pra rolar até as próximas semanas, até o draft da NFL, e aí a gente vira a chave pra calouros, que é outro assunto muito bacana, muito legal de se falar, em relacionar isso ao Fantasy Football. Certinho? Ficamos por aqui hoje, semana que vem tem mais podcasts do Fantasy Futebolista. Siga no Instagram, Twitter, assine esse podcast e conteúdo aí de Fantasy 365 dias por ano é aqui no Fantasy Futebolista, certinho? Um bom resto de semana a todos, um bom final de semana, nos falamos na semana que vem. Um abraço!